Muito bom dia, o programa Eclésia conversa na manhã de hoje com o Padre Mário Sousa, quem agradeço a sua disponibilidade, como sempre. Muito bom dia, Sr. Padre. Muito bom dia e obrigado também pelo convite. Estamos a falar com o coordenador da Comissão da Tradução da Bíblia para a Conferência Episcopal Portuguesa. É uma missão enorme, muito importante. E começo por lhe perguntar, nós já temos cá fora um livro, por assim dizer, uma fase do trabalho, tem a ver com, com o Novo Testamento, tem a ver também com os Salmos. Em que ponto é que está agora o resto do trabalho desta enorme empreitada, insisto, que é fazer uma nova tradução da Bíblia para o português? E diz bem, é enorme e é de uma responsabilidade também muito grande, mas também muito desafiadora, quer a nível académico, quer até a nível, naturalmente, espiritual e existencial, porque nos obriga a um confronto permanente com o texto sagrado e procurando encontrar nele sempre a palavra de Deus e procurando também que a tradução a expresse, ou seja, que seja uma ocasião para que o Senhor também possa, através de uma boa tradução, o mais fiel possível aos originais, às línguas originais, quero dizer, possa o Senhor também, de facto, chegar ao seu povo. Neste momento, pois continuamos ainda na revisão das diferentes traduções, porque, segundo a metodologia escolhida, optou-se de facto por um grupo muito grande de tradutores. Ora, estendido este grupo também a vários países de língua oficial portuguesa. E, naturalmente, sendo a língua a mesma, mas as culturas um bocadinho diferentes, a forma de traduzir já aí também é naturalmente também diferente. Para além disso, o facto de serem pessoas diferentes, pois implica que haja depois a necessidade de uma tentativa de harmonização. Neste sentido, de facto, de as mesmas palavras, por exemplo, as mesmas palavras em Paulo. Aparecer sempre com a mesma tradução, não é? Exatamente, quer dizer, para que de facto um leitor que não tem acesso às línguas originais, depois possa perceber que por detrás daquela palavra portuguesa está uma mesma palavra grega, ou hebraica, ou aramaica. E isto é de facto um trabalho tremendo que implica muito tempo e muita dedicação. E este trabalho é feito, em primeiro lugar, por um revisor, ou seja, por alguém, por um biblista, que faz a revisão, dando as suas achegas também, do trabalho da tradução feito por esse primeiro biblista, que procuramos sempre que seja um especialista naquele livro. E depois essas achegas são analisadas, refletidas e depois consideradas para serem integradas ou não, pela chamada subcomissão científica. Há duas subcomissões científicas, uma do Antigo Testamento e outra, naturalmente, do Novo. Cada uma formada por 3 pessoas, e isso, naturalmente, como se poderá perceber, implica, de facto, um trabalho que se estende temporalmente, porque também depois é preciso conjugar as agendas de cada um, para além, de facto, do trabalho que implica muitas vezes estar uma tarde inteira com 4 ou 5 versículos, para poder chegar, de facto, a uma conclusão conversada, dialogada, para que se chegue também ao melhor texto possível. E também temos uma questão do objetivo, não é? Não estamos a fazer uma tradução para ser discutida apenas no espaço, por exemplo, de uma faculdade de teologia, no estudo da Sagrada Escritura. Estamos a falar de uma tradução que é para o público em geral e também para o uso litúrgico. Isso parece-me que tem algum impacto diferente naquilo que se procura, não é? Pois é, porque é preciso, como diz, ter em conta uma série de características da natureza, digamos assim, da natureza e da finalidade desta tradução. E, por um lado, as orientações da Santa Sé são para que o texto seja o mais fiel possível ao original, mas depois também é necessário que esse texto seja compreensível, porque se o texto não for compreensível, por muito que Deus queira falar, não consegue, não é? Porque o português não se entende. Ora, isto às vezes é muito difícil. Nós que temos
um bocadinho mais de conhecimentos bíblicos, sabemos, por exemplo, a dificuldade que é interpretar um texto de Paulo. Paulo tem, de facto, um pensamento muito denso e que, às vezes, essa densidade expressa-se também na forma como escreve. E por tentar pôr em português um texto de Paulo que apareça de uma forma compreensível, mas ao mesmo tempo que se mantenha fiel ao original, é um trabalho difícil. É um trabalho difícil e que existe de facto muito tempo. E quem diz Paulo, diz tantas outras situações do Antigo e do Novo Testamento. Já vimos que isto é um trabalho de equipa, isso obviamente tendo em conta também a dimensão, faz sentido que assim seja. Perguntava-lhe ainda há pouco, eu penso que também será curiosidade de quem nos ouve, que livros é que já estão mais próximos de chegar ao público para que possam também ser lidos numa primeira instância, e quem quiser depois até colocar algumas observações ou alguns comentários à proposta de tradução o possa fazer. Pronto, para que também possa ser perceptível aquilo que de facto esta comissão pretende, esta tradução passa por muitas fases e, portanto, depois da tradução, depois da revisão e depois destas considerações e desta análise feita pelas subcomissões respectivas, há uma primeira revisão literária. E, portanto, os trabalhos dos livros que já estão, digamos assim, trabalhados, estão de facto nesta fase. E por isso, neste momento, gostaríamos de continuar a fazer aquilo que sempre foi uma proposta desde o início, que é que seja uma tradução participada também pelo povo de Deus. Porque se trata da palavra do Senhor para o seu povo, é importante que também as pessoas possam ter o texto e pronunciar-se sobre a sua compreensibilidade e dando as chegas, como aconteceu com esta primeira edição, que se fez ainda por vontade do Sr. Dom Anacleto, de saudosa memória, e dos 4 Evangelhos e os Salmos, e que de facto gerou uma série de comentários que nos parecem muito válidos, e que nos ajudou também a fazer caminho, porque mesmo essa primeira edição há uma preocupação muito grande com a literalidade. Sim. E que talvez agora seja necessário trabalhar, até a partir das achegas que vieram, para que essa literalidade tenha também uma característica um bocadinho mais pastoral. E penso que isto é muito válido. Envolve as pessoas, entusiasma-as e é também um motivo para ler a palavra de Deus, para a saborear, para a mastigar e para fazer dela pão que alimenta também a vida. E, portanto, neste momento, nesta fase da revisão literária, digamos assim, temos à volta, entre o Antigo e o Novo Testamento, de 35 livros já, digamos assim, prontos para serem apresentados. Ou seja, basicamente metade dos livros da Bíblia, para Exato. quem não sabe assim de cor. Exatamente. E sobretudo, estão já trabalhados os grandes livros, digamos assim, aqueles mais extensos, na sua maioria. Agora, de facto, os trabalhos também às vezes demoram um bocadinho mais, porque os tradutores nem sempre cumprem os prazos, naturalmente por dificuldades também pessoais, porque todos têm outras atividades, quer académicas, quer pastorais, quer familiares, porque muitos não são sacerdotes, são pais de família, e portanto tudo isto nos limita um bocadinho. Depois também numa primeira fase tinha havido de facto a orientação de que os textos deveriam ser traduzidos sem notas, portanto seria o texto puro e simples. Depois considerou-se numa segunda fase que era importante que se introduzissem algumas notas que justificassem as opções de tradução. E depois numa terceira fase, e eu penso que muito bem, considerou-se que era importante também inserir as notas necessárias para ajudar o leitor a compreender o sentido mais profundo do texto. Essa aliás, peço desculpa interromper, mas essa aliás é uma tradução antiquíssima, é uma tradição antiquíssima das traduções da Igreja Católica. Quem tem a Bíblia em casa está habituado a que no fim do texto haja sempre umas notas de contexto e de explicação, não é? Até seria estranho, imagino, para as pessoas que têm as suas edições antigas, numa nova não verem lá essas notas, imagino.
Exatamente. E de facto gerou-se essa sensibilidade também na comissão coordenadora. O que implica naturalmente que aqueles que começaram, foram os primeiros a entregar as suas traduções e que não tinham feito essas notas, Pois. agora tenham que também as trabalhar. Portanto, tudo isto só para dizer que tudo isto implica muito tempo. E portanto as pessoas e chegam-nos esses ecos, as pessoas estão ansiosas por ver o resultado final e por ver de Claro. facto a edição, claro, e nós também, não é? Mas isto de facto, pronto, é para que se perceba que de facto leva muito tempo. E depois disto, ainda é necessário que os liturgistas, e esse trabalho também já está a acontecer, façam a chamada revisão litúrgica, ou seja, eles que têm maior sensibilidade nesta área, que façam chegar à Comissão as achegas necessárias para que o texto, de facto, tenha compreensibilidade litúrgica, possa ser utilizado na liturgia. Porque no atual texto litúrgico, o que é que nós reparamos? E por isso também a necessidade de se fazer esta tradução. Às vezes, de facto, temos textos muito bonitos e que estão bem conseguidos a nível da compreensibilidade, mas que depois, às vezes, respeitam um pouco o original grego, ou o original hebraico ou aramaico, como digo. E, portanto, é preciso reformulá-los e é preciso também que depois os liturgistas se pronunciem sobre isso. Falámos das várias camadas do trabalho, de uma camada do texto literal, da abordagem da língua original, do hebraico, do aramaico, do grego, depois da necessidade de uma abordagem pastoral, ou seja, que seja compreensível, que as pessoas que vivem hoje possam ler aquele texto e entendê-lo, e depois o seu uso em contexto litúrgico. Portanto, para quem está a ouvir, tem logo a noção da dimensão. Ainda temos uma outra camada de trabalho, que é uma camada mais de literatura propriamente dita, não é? Que é de quem é especialista nesse âmbito, olhar para o texto e perceber se ele efetivamente mantém uma riqueza que existe em muitos dos originais, quase todos os originais do texto bíblico, não é? Claro. Sim, e de facto, dependendo da pessoa e da formação da pessoa, assim também a sensibilidade. E para aqueles que colaboram e cujo trabalho é muito mais académico, pois a sensibilidade é uma. Para aqueles que colaboram e que são sacerdotes e que são párocos, a sensibilidade é outra. E naturalmente para aqueles que leem e têm sobretudo uma sensibilidade ou um ponto de vista mais literário, a sensibilidade ou a perspectiva é outra. E penso que tudo isto é um enriquecimento. Mas a coroação, penso eu também, de tudo isto, é que de facto as pessoas a quem o texto se destina se possam pronunciar. Porque às vezes para nós, porque estamos habituados ao texto, porque o trabalhamos muitas vezes, porque ele é muito claro, e para quem dele se aproxima pela primeira vez, essa clareza não é assim tão manifesta. E, portanto, isso é importante que seja dito e que as pessoas possam pronunciar. E daí esta vontade que a Comissão tem de continuar neste processo a disponibilizar ainda progressivamente e não como fizemos da primeira vez por publicação, digamos, física, mas com as possibilidades que os novos meios também nos Sim, dão. e que na pandemia toda a gente se habituou a trabalhar online e, portanto, disponibilizar os livros nesses formatos para que as pessoas leiam e possam interagir, acho que é perfeitamente normal, não é? Não, e a ideia é um bocadinho essa. E fazê-lo faseadamente, porque de facto receber a Bíblia de uma assentada pode ser desmotivador em relação àquilo que se pretende, que é que de facto as pessoas leiam e que façam chegar-nos os comentários necessários para que o texto possa ser melhorado a nível da compreensibilidade. E por isso a ideia que temos e o projeto que queríamos apresentar é de facto este de apresentarmos ao público um livro por mês. Naturalmente que se calhar não conseguimos fazê-lo em relação a todos os livros, a nível de tempo, do tempo que temos. Mas sobretudo dos livros mais significativos, daqueles que são mais utilizados na liturgia, todos eles são importantes naturalmente, mas eu digo ou falo sobretudo a partir do peso que esses livros têm na liturgia e na vida da Igreja.
o estudo do texto dá-nos a possibilidade de saborearmos tantas nuances, tantos pormenores, que às vezes uma leitura apenas da tradução não permite. Temos a oportunidade de nos debruçarmos sobre o texto, de analisarmos com tempo e com o contributo de tanta gente, determinada expressão. Para mim tem sido uma riqueza muito grande, porque percebo ou consigo retirar daquele texto aspectos que o Senhor até a mim me quer dizer, que de outra forma se calhar não me aperceberia. E portanto isto é um trabalho que nos tira muito tempo, mas que nos faz ganhar um grande tempo, mas a outro nível. Este tempo de profundidade espiritual que acaba a mim faz muito bem. Eu já tinha tido esta experiência e digo muitas vezes quando da elaboração da tese de doutoramento. O poder estar, demorar-me com a palavra, levar os dias inteiros, às vezes com uma única expressão, às vezes é desesperante. Mas outras vezes... Era um bocado uma pergunta que eu gostaria de fazer. Como é que é estar, às vezes, imagino, um dia à volta de uma palavra para tentar encontrar com outras pessoas que têm opiniões até bastante diferentes, uma tradução que se chegue a acordo? Às vezes é de facto desesperante. E até porque as sensibilidades são diferentes. Claro, Mas claro. isso, ao fim e ao cabo, acaba por ser uma oportunidade de ver a mesma palavra, ou a mesma expressão, ou o mesmo texto, de diversas perspectivas, e que nos ajudam, o contributo dos outros muitas vezes nos ajuda a pensar o texto de forma que nunca tinha acontecido, e acaba por ser uma riqueza não apenas académica, mas, como digo, uma riqueza espiritual, porque através daqueles contributos e da conversa que vamos tendo, Deus fala-nos e diz-nos, não, olha para o texto de outra maneira, não é isso que eu quero dizer, isso é o que tu queres dizer, mas aquilo que eu quero dizer através do texto é outra coisa. E eu acho que isto, para mim, tem sido, de facto, uma riqueza muito grande, porque acontece-nos a nós biblistas o que acontece a todos quando nos aproximamos da palavra de Deus, que é uma primeira tentação de que o texto diga aquilo que a gente acha que ele deve dizer, e não aquilo que Deus, através do texto, nos quer dizer. E, portanto, o nosso trabalho passa, em primeiro lugar, por pessoalmente perceber isto, e depois fazer uma tradução que ajude também aqueles que a vão utilizar a perceber Deus através daquela palavra, para que ela se torne naturalmente palavra da salvação. Mário de Sousa, muito obrigado pela conversa, foi muito interessante. Muito obrigado. E renovamos o apelo aos ouvintes aqui neste programa Eclésia para que se vão mantendo atentos àquilo que vão ser as publicações nos próximos meses destes livros, deste trabalho de nova tradução da Bíblia para a Conferência Episcopal Portuguesa, e para que possam ler, aproveitar e também dar os seus contributos quando entenderem necessário. Muito obrigado. Muito obrigado também.